Fala pessoal, meu nome é Diogo Long, eu sou advogado de startups, atuo há anos junto com o negócio de tecnologia e também dentro de grupos de investidores e também ajudando grupos de investidores. E hoje eu vou reagir a esse vídeo do Shark Tank da empresa chamada Yupi. É um aplicativo de lavanderia que me enviaram no Instagram e eu quero não só mostrar esse pitch para vocês, mas também no decorrer deles e destrinchando para vocês entenderem como que funciona a mente do investidor, ou o que eles olham, quais são as boas práticas de mercado, para que vocês possam entender os bastidores e possam entender a parte mais técnica também desses vídeos aí. Bora lá pro vídeo. Será que vai chegar o dia em que a gente vai poder mandar a roupa para lavar com só um clique? Algo me diz que hoje a Henriette vai fazer os tubarões mergulharem no futuro. Olá, tubarões! Eu sou Henriette Oliveira, fundadora da Yupi. A Yupi é uma empresa de tecnologia que está revolucionando o mercado de lavanderias. Eu estou aqui hoje porque nós estamos em fase de expansão e eu conto com vocês para participarem deste momento. Nós oferecemos 5% por R$750 mil da nossa empresa e claro... Pessoal, uma coisa é você apresentar no Shark Tank, que você vai ter ali 1 hora para falar com os sharks e tudo mais. Outra coisa é você apresentar, se você tem o seu negócio, sua startup, em algum evento. Aqui ela acabou de falar o quanto ela quer por quantos por cento. Não tem problema ela falar isso no começo, mas geralmente se fala isso no final, pelo menos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos eu já vi muito pitch do Shark Tank, eles costumam falar no começo também, mas geralmente quando é fora de programa, eles costumam falar no final. Então fica uma primeira dica aí para vocês. Claro, toda a expertise de vocês. A Yupi nasceu de... E eles fazem isso justamente para conseguir construir um raciocínio do porquê eles estão pedindo esse valor. Então, se é com base no crescimento, no faturamento, é quanto que eles precisam, enfim. Eles constroem toda a narrativa e depois fazem um pedido. De uma dor própria. Eu passei 10 anos trabalhando no mercado corporativo, intensamente, longas horas de trabalho, a ponto de não encontrar lavanderias abertas fora do horário comercial para colocar as minhas roupas sociais para lavar. Eu achava isso um absurdo e era uma piada isso na minha casa. Como pode, você resolve tanta coisa e não consegue isso? Falava totalmente despretensiosa, falava, fica tranquilo, eu vou resolver isso um dia. E sem querer, em 2019, tive a ideia da Yupi. O propósito da Yupi é oferecer muito conforto, muita praticidade, porque a gente faz o inverso. Em vez de nós termos que ir até a lavanderia, é a lavanderia que está presente na nossa rotina. Vocês fazem um pedido de lavanderia pela Yupi em menos de 2 minutos, um processo super prático. E aí, tubarões, bora investir na Yupi? Bom, vamos lá. Em relação ao pitch, ponto forte aqui. Ela trouxe uma parte da história dela que mostra para os sharks ali, mostra para os investidores por que ela criou isso. Ponto negativo, mais uma vez, no Shark Tank eles vão ter 1 hora para trocar uma ideia sobre todo o negócio. Quando você está numa situação de pitch, numa competição, ou você está apresentando para algum investidor, você tem esse momento para trazer o máximo de dados importantes do seu negócio, para que eles possam depois, em alguns minutos a mais, se aprofundar. Então, às vezes você tem 5 minutos para o pitch, 10 minutos para o pitch, 5 para perguntas, por exemplo. O que eu acho de um ponto negativo desse pitch aqui? Que não trouxe, por exemplo, quantidade de clientes, não trouxe faturamento, não trouxe a taxa de crescimento, não trouxe métricas que são específicas de mercado para aplicativos. E isso faz falta. Se você tiver numa outra situação que é fora do Shark Tank, os investidores vão perder tempo te perguntando isso. Então sempre tragam no pitch essa noção do crescimento do seu negócio. E também, sem contar isso, o tamanho do mercado, sentir falta dela ter falado, eventualmente como que se utiliza efetivamente, mostrando que é fácil, competidores, diferenciais. Então eu acho que faltou bastante coisa nesse pitch aqui, mas, mais uma vez, se tratando do Shark Tank, ela consegue explicar isso muito bem depois. Mas não tome isso como base quando você for fazer o seu pitch em algum outro lugar que não seja o Shark Tank. Antes das perguntas, na mesinha tem também um voucher para cada um de vocês, tá? Para começarem a ter uma rotina mais prática com o nosso serviço. Já. Vamos precisar. Henriette, seja bem-vinda à 7ª temporada do Shark Tank Brasil. Você já teve algum investimento na sua startup? Não. Você que fez todo o investimento em tecnologia? Sim, porque... E quanto você gastou até hoje? Até hoje, R$100 mil. E isso principalmente pela estrutura dos armários, tá? Geralmente, quando os fundadores do negócio andam com o próprio dinheiro ali, a gente fala que eles estão em bootstrap. Então, sempre que vocês escutarem esse termo bootstrap, é que eles estão sustentando o negócio com o próprio dinheiro até então, como aconteceu nesse caso. O aplicativo, tudo, 100 mil. Não, vamos lá. Eu tenho um grupo de sócios, fundadores, tá? Que daí são da área técnica. Eu represento a parte de negócios e a remuneração deles é em relação ao percentual. É isso que eu ia te perguntar. Quantos sócios são? Nós somos em 7.
Sete É, sócios. hardware, software e eu nos negócios. Como é que são as divisões aí de percentual? Eu tenho 77% da empresa. E o resto você distribuiu resto, para isso. desenvolver e Isso. Você não é lavanderia. É muito comum em startup que se distribua participação societária em troca do serviço de algumas pessoas para que elas possam se desenvolver. Aqui eles são em 7 sócios, então tem os sócios do hardware, os sócios do software e ela, né? Geralmente essa distribuição acontece por meio de um contrato chamado contrato de vesting, ou seja, essa fundadora chegou para essas pessoas querendo o trabalho delas para contribuir ali em relação à sociedade, ajudar a desenvolver o aplicativo e tudo mais. Provavelmente ela não tinha todo o dinheiro para pagar eles. Aí ela falou assim, provavelmente, olha, se você desenvolver para mim esse software, por exemplo, esse aplicativo, eu te dou determinada participação na empresa. Vejam que o desenvolvimento é uma condição. Então, essa condição vai dentro de um contrato, uma seção de cláusulas que chama vesting. Então, vesting é um conjunto de condições que, se a pessoa cumprir, ela ganha participação societária. No caso, as condições eram, provavelmente, o desenvolvimento do software, do hardware, e aí, como eles entregaram, eles ganharam participação na empresa. Não, a gente tem todas as Então fica a dica aí para você, caso você esteja numa fase de negócio inicial e você não tenha toda a grana para desenvolver ou não saiba, você pode fazer esse contrato com alguém, com um desenvolvedor. Caso ele efetivamente desenvolva, ele ganha participação na empresa. lavanderia sem Isso. ser lavanderia. Você é só um aplicativo que você conecta a lavanderia com as pessoas que querem lavar as suas roupas. Isso mesmo. E quantas lavanderias estão cadastradas? Hoje nós temos lavanderias em São Paulo, Curitiba, Jaguariúna e Piracicaba. Nós estamos com quase 20 lavanderias, mas é de um processo de março para cá. Vejo que ela tem um dado excelente para falar do tanto de negócios que ela já levantou, que acabou de ser perguntado. Mais uma vez, aqui ela tem tempo para falar disso, mas se você tiver em um pitch que você vai fazer em algum outro lugar, você não vai ter tempo para isso. Então já traga quando você estiver fazendo o seu pitch efetivamente. E essas lavanderias que vão buscar? Sim. E de onde veio o nome? Yupi, eu queria uma expressão de felicidade. Sabe quando você resolve finalmente ficar feliz? Você... Yupi, foi. Então vem daí. Bonito. Belo nome. Obrigada. Eu sou a lavanderia X, tá? Tá. E eu tenho meu aplicativo também, eu tenho meu site. Então, o cliente, ele pode entrar direto no site da lavanderia para ela coletar. Você, como intermediário aqui, se você não agregar um valor muito importante, um diferencial, algo do gênero, eu vou direto lá na lavanderia pelo aplicativo, eles vão me buscar também. E nada impede que essas lavanderias criem o seu aplicativo, tá? Isso tá muito... Aqui é uma preocupação que o Semenzato está tendo em relação à concorrência. Como eu falei para vocês, é importante trazer no pitch também quais são seus concorrentes e quais são seus diferenciais, porque se você não trouxer, eles vão perguntar. Aqui é uma preocupação do concorrente que ele não está entendendo qual que é o diferencial que a Yupi tem em relação aos outros aplicativos de lavanderia. Então, por que alguém vai escolher a Yupi e não vai escolher as outras? Vamos ver o que ela vai falar aqui para sair dessa. muito Isso. acessível para todos hoje. Você Aí não acha? o que muda, acho, mas o que muda é o ponto de vista do consumidor de uma maneira geral. Os consumidores preferem ter muito mais no celular um único aplicativo que resolve tudo do que 3, 4 aplicativos de loja diferente. Aqui, ele olha e escolhe por avaliação, por distância, por preço, por prazo. Aqui ele já tem tudo. E esses 100 mil você falou que você gastou. Bom, então o argumento dela, para ser bem exato, quando ele perguntou o que vai fazer com que a pessoa, ao invés de ir direto no aplicativo, ela use a Yupi, né? Porque a Yupi vai mostrar todas as lavanderias que tem no cadastro. O argumento dela foi de que as pessoas preferem ter tudo em um aplicativo só. De certa forma eu concordo, mas eu gostaria, se eu fosse um investidor ali, de ter mais alguns dados que comprovassem isso. Alguns exemplos, e também vi que o Semenzato não comprou muito essa aí. Mas vamos ver. Então foi mais com armário do que com tecnologia, porque eles trabalharam na tecnologia. Esses 100 mil, assim, desde a abertura da empresa, a busca de patente. Sim, mas a esses confecção dos armários você tem 5, é isso? Tenho 5. O que você oferece para a lavanderia? Porque agora todo lado, a gente está do lado do cliente final, agora todo lado do CNPJ, que vai ou não estar no seu aplicativo, porque como o Semenzato falou, ele já tem o aplicativo dele. O que você oferece de vantagem? Fala, vem comigo que aqui você vai ter vantagem. A Yupi, hoje em dia, é a única empresa de tecnologia onde múltiplas lavanderias podem estar conectadas a um armário. Então, um ponto que a gente favorece esse empreendedor de lavanderia, e por isso que a gente até foca nas menores, é porque a gente digitaliza. Ele não precisa ter um super capex para entrar na Yupi. A gente dá essa oportunidade dele ter um canal, uma loja, né, 24 horas aberta em grandes pontos da cidade, pagando uma mensalidade. 1% só das lavanderias, quando você tira as redes, consegue fazer um bom trabalho de marketing. Então isso eles conseguem na Yupi.
Tanto assim, o que vende no digital, trabalho de assessoria, de consultoria de vendas no digital, o atendimento, o suporte ao cliente e o fato dele, ele fecha as portas dele 6, 7 horas, os pedidos começam das 11 da noite a 1 da manhã, no domingo, entendeu? É essa conveniência. Ele abre a loja dele já tendo receita. Qual é o ticket? Interessante isso que ela falou. Então o Caíto perguntou, beleza, eu entendi o ponto de vista do consumidor, ele quer algo centralizado ali, esse é o seu argumento. Mas e do ponto de vista do empresário, né? Então do dono da lavanderia? Aí ela falou, olha, eles não são digitalizados, eles não têm suporte, eles fecham e não tem como atender, e a Yupi proporciona tudo isso, marketing e tudo mais. É um sistema bem interessante, esse argumento eu achei bem relevante. Não trouxe algum dado ali que mostra essas dores efetivas dos empresários, então eu gostaria de mais dados sobre isso, mais para entender se isso realmente é a dor que ela está resolvendo, a maior dor, mas eu achei bem interessante isso. Ticket por cliente ou por peça Sim. que o aplicativo fica? Isso. Aqui em São Paulo, tá? Isso varia bastante, mas aqui em São Paulo o nosso ticket médio é R$70. Todos os cenários, tudo que a O gente... do aplicativo ou o ticket do que o consumidor do paga? consumidor. O consumidor paga R$70 ticket Quanto médio. fica para você? Isso mesmo. A gente tira 20%. E para o mercado de lavanderia, em termos de tecnologia, é a menor taxa do mercado. E a gente também não reajustou até o momento com o incremento das outras R$14, receitas então, hipoteticamente, aqui seria a receita sua do aplicativo, do aplicativo. só para colocar o pedido lá. Porque aqui você não faz o transporte, você não faz a entrega para a lavanderia e depois a entrega para o cliente. Isso é problema da lavanderia, né? Isso mesmo. Como é que ele deixa a roupa no armário? Ele não tem QR Code, ele não tem senha, você não se preocupa com nada. Ele te reconhece, ele entende o volume de peças que você vai colocar e ele abre um compartimento para você. Então você chegou na frente dele, vai estar lá, olá Carol, eu tenho 3 portas disponíveis, vamos começar, aparece no aplicativo exatamente como está ali na tela. Aí você vai para a tela seguinte. Como que ele me reconhece? Eu fiz um cadastro antes? É uma relação máquina-máquina, onde o seu celular entra no raio de segurança do armário e aí ele passa a te reconhecer nesse sentido. Ele entende que o seu aparelho está conectado com ele, pelo aplicativo. Esse armário veio da onde? Esse armário eu gostei. Da Henriette. Oi? Eu que Você desenhei. criou o armário? Eu desenhei, eu criei, eu Aí desenhei você mandou todas as fazer telas esse do armário. web. Aí encontrei uma empresa para fabricar o armário. Hoje em dia a gente já faz ele em aço, no maior fabricante de armários, mas é um Interessante isso aí, tá? modelo Yupi. E quanto Nossa, custa cada armário? Hoje, como mudou da madeira para o aço, ele é baixo custo. Estou falando aí de coisa de R$10 mil, tá? Para sair um armário assim. Com toda essa tecnologia? Isso. E ele coloca, eu coloco a roupa dentro de um saco, Isso, são esses sacos. Para vocês terem ideia, o saco aqui, tem lá dentro para eu pegar e colocar. o saco tá sempre lá E aí dentro. depois ele vem e fica no cabide direitinho. Nas vitrines superiores. Henriette, é o seguinte, você tem uma boa ideia. Gostei. E mais uma vez reforço, se ela tivesse conseguido colocar um pouquinho disso no pitch no começo, ia ser muito legal. Lógico, aqui ela tentou exibir ali atrás ela exibe atrás as telas do computador também, do aplicativo. Ó, então aqui atrás ela tá exibindo como que funciona. Mas essa parte da máquina é muito interessante, porque é uma máquina proprietária dela e eles se interessaram. Eu achei muito relevante também. Então, às vezes, sei lá, se ela podia trazer ali ou deixar um vídeo ou ter pelo menos explicado de alguma forma, num pitch impacta muito esse tipo de coisa, é ali que você tem que chamar atenção, porque às vezes você tá com pouco tempo, a gente já foi praticamente 5 minutos de pergunta que tá exibindo, né? Foi 1 hora lá, mas você não consegue falar efetivamente disso. Então, como eu falei no começo desse vídeo, trazer uma breve demonstração de como que funciona é relevante, Henriette, é o seguinte, você tem uma boa ideia, tá? Na minha visão, esses 750 mil é apenas uma primeira etapa de uma jornada que você vai fazer ainda uma primeira validação. Eu vou preferir esperar você na segunda rodada para, de repente, eu sei que eu vou pagar mais caro, muito provavelmente, tá? Mas eu não vou arriscar nessa primeira rodada, né? Então, pelo motivo de eu entender que falta essa validação ainda, eu tô fora. Reparem que o Semenzato falou que ele quer esperar uma segunda rodada. Então por que ele tá assumindo que ela quer captar agora e depois captar de novo? Porque quando existe uma startup, a maior parte delas passa por uma rota que a gente chama de rota de investimento. O que isso quer dizer? Então o que é a rota de investimento em startup? Quando você cria um negócio de tecnologia, geralmente você quer crescer ele muito rápido, muito mais rápido que a concorrência e realmente fazer valer toda a escalabilidade que o negócio tem. Então a startup geralmente está alavancada
alavancada. Com o quê? Com investimentos. Então até agora ela não teve investimento, ela conseguiu tirar dinheiro do bolso, fazer troca de serviço por participação societária. Só que é comum que a cada 1 ano e meio, 2, os negócios de tecnologia, as startups, acabem captando vários investimentos. Então agora ela está buscando o primeiro investimento de 700 mil. Com esse dinheiro, provavelmente ela vai conseguir ficar ou pagar as contas, crescer, sair do ponto A para o ponto B por 1 ano e meio a 2. Quando estiver chegando no final desse período, que o dinheiro da captação efetivamente vai acabando, muito provavelmente ela já vai estar conversando com novos investidores para captar uma nova rodada por mais 2 anos. E aí depois ela vai provavelmente ter mais alguma rodada. Essas rodadas a gente geralmente dá alguns nomes para elas, não importa muito, mas só para que vocês saibam. Tem rodada de investimento anjo, que é uma dessa, por exemplo, que é aquele investidor que além do dinheiro vai ajudar de alguma forma. Os Sharks com certeza conseguem ajudar de alguma forma. Depois tem a rodada que a gente chama de pré-seed ou pré-semente, um valor ainda um pouquinho pequeno, que eventualmente vai vir de grupos de investidores. Rodada seed um pouquinho maior, de grupos mais institucionais. Daí vem série A, série B, C, D, E, que são rodadas multimilionárias aí, às vezes com grandes fundos internacionais que vão participar do negócio, e geralmente é o momento que ela acaba podendo vender a empresa dela, ou que os outros investidores vão colocar dinheiro no bolso, enfim. Então é assim que é uma rota de investimento. O Semenzato já identificou pelas conversas que provavelmente ela vai passar por essa rota de investimento por ser um negócio de tecnologia e tá querendo crescer o mais rápido possível. Então é por isso que ele falou, olha, eu quero esperar você crescer mais um pouco para poder voltar lá numa segunda rodada de captação, mesmo que eu pague mais caro. Só que o Semenzato prefere pagar mais caro para não sofrer tanto risco de possíveis validações que eu acho que ele ainda quer que ela faça. Então, pela reação dele, eu vi que ele não comprou muito a questão ali do tese dela de que todos os consumidores querem um aplicativo centralizado para usar, por exemplo, para lavanderia. Vamos ver. É o mercado que vai falar se dá certo ou não. Ele, pela intuição, por toda a conversa, parece que ainda acha meio arriscado. Então, é por isso que o Semenzato falou isso. Eu, Caíto, eu não sei como é que eu posso te ajudar nesse negócio, sério. Apesar de admirar muito e achar um grande negócio, tanto o negócio quanto você. E pelo motivo de eu não poder somar, eu tô fora, mas parabéns, cara. Obrigada. Vejam que ele falou, pelo motivo de eu não poder somar. Investimento anjo é isso. Então vai vir um investidor que ele vai colocar o dinheiro e tem que estar claro para ele qual que vai ser o smart money, ou seja, aquilo além do dinheiro que ele vai investir, como ele vai ajudar. Por que que é importante isso? Porque isso, lógico, ajuda a empresa a crescer mais, então fazendo conexões, dando mentoria, enfim. Só que também diminui o risco do investimento desse investidor, o risco do negócio falir. E o Caíto viu que ele não entende desse mercado, gostou do negócio, mas não faz sentido. É por isso que ele falou isso aí. Henriette, eu acho que você tem uma ideia de negócio muito legal. Você não tem concorrente, você é pioneira, empreendedora, corajosa. Obrigada. Admiro muito, você articula muito bem. Obrigada. Agora, eu acho que você tem um longo caminho para percorrer. Aí, por esse motivo, eu tô fora nesse momento. Tá bom, obrigada. Vai demorar muito para você sair desses 30 mil de faturamento do aplicativo e ir para 300, 400, 500 mil, que é onde você vai começar a se sustentar. E por esse motivo eu tô fora. Obrigado. Obrigada. Isso é uma característica bem específica de startup. Eles geralmente começam no negativo e aí eles vão no negativo, pegam o investimento até que eles chegam num ponto que eles se sustentam. Esse ponto é o que a gente chama de break-even. Então, o João Apolinário viu que na concepção dele talvez não faça tanto sentido, vai demorar muito e pro tipo de investimento ou risco que ele quer se inserir não faz sentido. É muito ruim quando a gente gosta muito do empreendedor e do negócio e a gente não vê que a gente pode agregar. Mas não é seu caso hoje. Eu quero te fazer uma proposta. Mas esses 750 mil por 5%, você imagina que não anima muito os tubarões, né? Você já deve ter assistido bastante programa. Eu montei uma aceleradora também e para colocar todos esses contatos e ter todo esse trabalho, para mim faz sentido 25%. Então, assim, acho que é um percentual justo para eu colaborar e porque todo mundo colocou, tecnologia, vai demorar para tracionar, mas é algo que eu vejo que tem bastante sinergia com os negócios que eu já estou fazendo. Então essa é a minha proposta para você. O que vocês acharam da proposta? 25% é muito? É pouco? Conta aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês e eu já vou comentar isso, vamos ver a resposta dela. Ponto muito importante que vai na minha contraproposta é se a gente pegar hoje em dia, acho muito importante considerar a barreira de entrada, tá? Quanto seria para fazer isso do zero? Qualquer um chega lá. Eu estou falando de um investimento de 4 milhões, isso é com base no time e as horas empregadas até o momento, que vai de 1 ano e meio a 2.
Então, isso reflete em 18%. Então, essa é a explicação por trás disso. Você quer fazer uma contraproposta para ela? Então, a minha contra é de 18, porque eu me sentiria até muito mal Ela veio preparada perante com o meu 18. time se eu não tivesse essa contraproposta, porque aí é Você o veio custo do capital limitada nos intelectual. 18, você não vai deixar nem eu chorar? Você não acha isso injusto? Pode chorar, Carol, pode Então chorar. vamos fechar nos 20 só porque eu gostei muito de você. Eu nem vou chorar tanto assim. Negócio fechado, Carol. Fechado? Muito obrigada. Boa, boa. Eu vou ser sincero. 25% tá um pouco acima da média de mercado de investimento em startup. E tem que existir algumas justificativas ali. Lógico, a gente não sabe tudo que conversou, não sabe da capacidade efetiva ali que a Carol vai conseguir alcançar com aquele aplicativo, porque muitas vezes os investidores que eles pedem uma porcentagem maior, se eles são investidores mais institucionais do mercado como a Carol, eles querem evitar que o negócio precise passar por uma segunda rodada de captação, para não diluírem naquela segunda rodada de captação e já ir para uma terceira bem maior. Eu imagino que a Carol não queira que daqui 2 anos a Yupi precise captar, que ela queira que o máximo de tempo possível sem captar para conseguir correr com as próprias pernas o máximo de tempo possível e captar lá na frente. Essa é uma boa justificativa para querer receber esse investimento, sem contar, é lógico, de quem é a pessoa, de todo o smart money que pode trazer. Dinastia consegue com certeza fazer isso e aí ajudar o negócio a evoluir. 25%, um quarto do negócio, considerando que já tem outros, acho bastante, até porque 5% ali você consegue dar com vesting, ou seja, você consegue trocar com algumas pessoas chaves para que elas possam, como o próprio empreendedor falou, trazer aquela hora mais cara que não consegue pagar. Então foi um bom negócio que vai se provar com o tempo se realmente a Carol Pfeiffer ali com a dinastia, com todas as conexões, conseguir trazer um grande retorno de investimento. Qual que é a média de mercado? É de 5 a 15%. Então passou um pouquinho ali. 18% eu acharia beleza também. 20% eu acho que tá bem no limite. Foi uma boa negociação. Espero que um dia aí eu possa ver como que tá essa Yupi e entender se realmente fez sentido, se cresceu e tudo mais. Mas é isso, pessoal. Esse foi o React trazendo para vocês um lado mais técnico, destrinchando o porquê de cada coisa acontecer, de cada pergunta, de cada resposta, como os investidores interpretam tudo isso. Se você curtiu, clica no botão de curtir, se inscreve no canal, me dê mais sugestões. O que você curtiu, o que você não concorda comigo e também coloca aqui algum vídeo de pitch que você quer que eu analise, beleza? Esse foi mais um vídeo de React, eu vou ficando por aqui e até a próxima.